de comprar barato. E olha só, além de uma guerra Rússia e Ucrânia, a gente ainda não saiu da guerra contra a Covid-19, que é a pandemia. E cada dia, como é uma doença nova, só temos 2 anos, todos os dias aparecem novos sintomas, novas sequelas. E esta semana, muito ouviu-se falar sobre a possibilidade de surdez advinda da Covid-19. Evidências apontam para uma perda de audição e zumbido, e existem evidências de danos reais ao sistema auditivo após a contaminação pelo SARS-CoV-2. E para conversar e explicar um pouquinho para a gente sobre essa sequela e outras sequelas advindas da Covid, a gente recebe agora aqui no Notícias da Boa o Dr. Linkelson Marques, que é médico otorrinolaringologista. Bom dia, Dr. Linkelson, seja muito bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia, eu que agradeço pelo convite e espero poder explanar e tirar algumas dúvidas da população sobre esse tema. Dr. Linkelson, de fato a Covid pode causar surdez ou uma perca de moderada a grave de audição? Esse é um tema que entra bastante em voga atualmente, sobre essa suspeita de perda de audição após infecção pelo Covid-19. Existem muitos estudos mundialmente realizados em diversos países sobre essa questão da perda de audição envolvida após infecção do Covid-19. Alguns estudos têm relação sobre esse ponto, assim como outros não acredito que ainda não estão, e revelam que é necessário estudos de maiores, de acordo com maiores tempos, mais prospectivos, com a maior quantidade de pacientes, sobre essa relação a perda de audição envolvendo células cocleares, que são as regiões onde nós percebemos a nossa audição, ou se tem um próprio acometimento no próprio nervo auditivo. Hoje, nós não podemos afirmar em si, porém, existe alguns defensores, otorrinolaringologistas, mais especificamente otologistas, que acreditam sobre a perda de audição devido à infecção pelo Covid-19. E quais são os exames que são utilizados para detectar essa perda de audição, Dr. Linkelson? O paciente que vem com queixa de perda de audição, não apenas a sensação de perda de audição, ele pode vir com sensação de ouvido tampado, que é uma plenitude aural, associado a isso também pode ter queixas de zumbido, que é um barulho no ouvido, que é uma percepção sonora, objetiva ou subjetiva, consciente do paciente, através dessa relação, pode ser periférica no ouvido ou mesmo central. Nós temos algumas maneiras de poder identificar essa perda de audição através de exames audiométricos, o mais comum, dependendo da idade, é a audiometria. Temos também alguns que podem fazer revelar sobre as células que são mais efetivas e muito mais ou frágeis ou fortes em relação ao processo da audição, que são as células ciliadas externas, através das emissões otoacústicas transientes, que é o famoso teste da orelhinha, que é feito lá desde o nascimento, no berçário da criança, assim como outros mais refinados, que nós podemos investigar, até investigações, nós chamamos atrás da cóclea, retrococleares, para poder fazer essa investigação, em que já é num plano secundário. Dr. Linkelson, e detectada essa perda de audição, quais são os passos, o que esse paciente deve fazer ou deve procurar, que tipo de tratamento é ofertado? É possível reverter também? Essa é a pergunta. Bom, a perda de audição, como ela pode ser acometida de diversas maneiras, e focando aqui pelo COVID, com a provável acometimento das células cocleares e um pouco do nervo auditivo, nós ficamos um pouco impedidos sobre o processo do tratamento efetivo numa via medicamentosa ou mesmo numa via cirúrgica. Porém, apesar desse processo da perda de audição, existem mecanismos em que nós podemos realizar uma amplificação sonora através de aparelhos auditivos sonoros individuais, que servem para fazer essa amplificação sonora, ou mesmo em casos refratários, dependendo de como vai a evolução, isso em planos futuros, já existente hoje por outras indicações,
mais uma causas de implante coclear, mas tem indicações bastante seletivas sobre isso. Porém, o aparelho auditivo é a via mais fácil, a via mais regular, a via que é mais aceitável e que é mais próximo dos nossos pacientes e que tem um tratamento bastante efetivo e satisfatório para a população em geral. Doutor, e além dessa perda de audição, quais são as outras sequelas mais comumente vistas após a infecção pela Covid-19? Voltado para a área otorrinolaringológica, nós temos as sequelas de perda as sequelas através da infecção pelo Covid-19. Já há relatos sobre, como eu relatei, sobre o zumbido. Há relatos também que já é até mais famoso, não na área otológica, mas na área nasal, que é a perda do olfato, que já existem estudos bem mais sedimentados sobre a perda do cheiro, que é a própria perda do olfato em termos mais técnicos, e o tratamento um pouco mais efetivo e já um pouco mais estabelecido sobre isso. Existe também quadro de relação com perda um pouco do gosto do paciente, e alguns pacientes têm até relação com o quadro do equilíbrio. Alguns já relataram processos de tontura ou vertigem após infecções pelo Covid-19, que ainda estão nos passos iniciais dos estudos relatando sobre esse envolvimento da infecção pós-Covid. Qual a orientação que fica para esse paciente após a infecção? Peguei Covid, me curei. O que eu devo fazer? Devo procurar, mesmo que eu não sinta nada, devo procurar fazer um check-up? Qual é a orientação? Os pacientes que têm infecção pelo Covid-19, muitas vezes, são os pacientes assintomáticos, em que eles têm um maior período maior transmissão sobre a população, por isso que ainda é vigente a pandemia. Os outros são os casos mais leves, terceiro, moderados e graves. Reduziu-se com o quadro vacinal e com os quadros em que ocorre um processo de sequela voltado para a região da otorrinolaringologia. Caso você tenha alguma queixa auditiva, nasal, gustatória, sempre é aconselhável poder fazer uma avaliação com seu especialista, mais precisamente com o otorrinolaringologista, para poder retirar suas dúvidas, para saber se tem relação sobre a infecção pelo COVID, se está no período de transmissão vigente, ou mesmo sobre a resolubilidade do seu quadro clínico. Então, não tem uma data específica para você poder fazer o acompanhamento com seu médico, mas caso você sinta incômodo e afete a qualidade de vida, mesmo após a melhora do quadro sintomático respiratório do COVID, tendo essas queixas, é necessário fazer a avaliação de certa maneira, quanto mais precoce, melhor, para ter uma resolubilidade sobre essa patologia ou a sequela que tenha acometido o paciente. Doutor, e durante a infecção, estou contaminado pela Covid, estou sentindo os sintomas, tem alguns cuidados específicos que eu devo tomar e que não é de fato amplamente divulgado? Quais são os principais cuidados? No caso, os principais cuidados, sempre em geral, são no período de transmissibilidade. Após o paciente ele estar com essa infecção viral vigente, no período de transmissibilidade, lembrando daquelas queixas já bastante elucidadas no nosso meio, com febre, dores no corpo, secreção nasal, dores de cabeça. Em geral, ela tende a ser um processo um pouquinho arrastado no início, podendo ter uma piora lá para o 5º, 7º dia, diferente um pouco do processo de gripe. Sempre fazer uma avaliação especializada, ou mesmo com o clínico geral, para poder tirar suas dúvidas e avaliar sobre o processo de transmissibilidade, porque não é somente a infecção viral no próprio paciente, é a própria transmissão. Graças a Deus, nós temos um pouco mais de tratamento, de certa maneira, efetivo para os nossos pacientes, ainda com estudos vigentes em busca de melhores tratamentos medicamentosos, mas tendo queixas respiratórias ou mesmo
algumas outras otorrinolaringológicas no intuito, após a infecção vigente, sempre é bom você tirar suas dúvidas para poder saber se tem essa relação sobre o COVID ou não. Porque, atualmente, muitas queixas, os pacientes sempre estão relatando sobre a atuação, tudo que é queixa envolvido, preconizando o envolvimento através do COVID-19, onde muitas vezes também não é. Existem outras patologias vigentes, doenças vigentes, independente da infecção pelo COVID-19. E só para a gente finalizar, doutor, eu quero que o senhor reforce a importância de mantermos ainda todos os cuidados para evitar a infecção por Covid, principalmente porque a gente ainda não sabe quais são as sequelas. As sequelas a curto prazo sabemos, mas a longo prazo não sabemos, né? Isso. As sequelas já foram relatadas em diversos fatores, tanto neurológicas, como renais, como cardíacas, como do fígado, hepática, como até otorrinolaringológico, como é o nosso tema. Então, como ainda nós estamos no processo da pandemia, sempre é importante nós fazermos as medidas de controle, principalmente utilizando máscara, principalmente com dupla camada, para nós termos um bloqueio mais efetivo, a lavagem das mãos de maneira ostensiva, o uso do álcool gel, para nós termos um processo de efetividade sobre o combate ao vírus e evitar com que se tenha essa disseminação que ainda é existente, apesar da vacina, lembrando que a vacina ela não evita uma infecção do coronavírus, porém ela reduz a probabilidade de você ter uma infecção um pouco mais acentuada no nosso organismo, onde hoje é reflexo, graças a Deus, nas emergências e até nas unidades de terapia intensiva. Então, para nós evitarmos isso, nós temos que ter o cuidado sempre com a precaução, tanto respiratória como mesmo de contato. Muito obrigada, doutor Linkelson, pela sua disponibilidade, por estar aqui disponível nesta sexta-feira, tirando nossas dúvidas e esclarecendo principalmente sobre a Covid-19 e sobre as sequelas deixadas pela doença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado um pouco a população e o programa, e estou à disposição.